Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, gratidão, né, por Deus ter nos conduzido aqui com segurança, uns de mais perto, outros mais longe, né? E Deus continue guardando na viagem, né? Muitos fazem viagem para vir para cá, né? Charinu e Atibaia não mais, né? Mais longe agora é Charinu. E alguns bairros mais distantes, né? Que guarde também no caminho de volta. Nós vamos então dar continuidade às pregações em cima de Atos, hoje capítulo 14, só recordando nos últimos dois cultos, quando a gente começou lá em Atos 13, a gente fez um panorama, porque em Atos 13 começa as viagens missionárias de Paulo, né? Então, naquela ocasião, nós fizemos aquele panorama, destacamos ali alguns acontecimentos, dando até alguns spoilers, né, do que iria acontecer na sequência. Nos capítulos posteriores, até pelo menos a terceira viagem missionária de Paulo. E nós vimos aqueles acontecimentos, né? Primeiro vimos que Paulo, nas viagens e assim, como todos nós, né, encontraríamos objeção, né? Objeção aí por parte daqueles que não criam, não creem. Nós vimos que essa objeção tinha uma dinâmica, né? O pessoal, os judeus incrédulos, aqueles lá de Jerusalém, depois de Antioquia, iam até o local e tentavam contradizer a Paulo. Nós vimos também que Barnabé e Paulo tinham uma estratégia. Eles iam na sinagoga, então iam onde as pessoas se reuniam com objetivo espiritual, vamos dizer assim. Então, e nós vimos tudo isso e até avançamos um pouquinho em algumas cidades lá na segunda, na terceira viagem, trazendo esse panorama. Aí o Daniel, no encontro passado, ele deu ênfase ali na pregação de Paulo, e quando eu trouxe aqui, eu deixei a pregação de Paulo separado, né? Porque é um capítulo aí que rende não só um culto, mas muitos encontros. E se a gente pegar ali ó, a pregação de Estevão, panorama do Antigo Testamento, depois pega a pregação de Paulo, um outro panorama, uma ênfase maior ali, os interlocutores, as pessoas que ele estava falando ali, maioria judeus, ele trazendo esse aspecto que a graça, a salvação veio primeiro para os judeus. Jesus também, ele começa a pregar ali para os judeus, mas os judeus, em parte, não creram, não acreditaram. E aí Paulo, a partir do momento ali, no finalzinho do versículo 13, diz, agora eu vou para os gentios, que é o ministério que Deus deu para Paulo, o apóstolo dos gentios. A gente viu também que o primeiro que pregou para gentios foi Pedro, né? Lá com Cornélio e a família. Toda a preparação de Deus para aquele encontro de Pedro e entrar no lar de um gentio, né? Foi até questionado. E aí, mas depois Paulo assume essa função para a qual ele foi chamado. E a gente vê isso lá no capítulo 9 de Atos. Tá? Então, a igreja em ação. E nós vimos também que tudo isso que acontece com a igreja são atos do Espírito Santo. Não é verdade? Que moveram aí homens, né, para o seu ministério. E hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 14, que ele encerra a primeira viagem missionária de Paulo. Lemos o capítulo 14 como um todo, como uma introdução. E nós vamos destacar no capítulo 14 aqui princípios, né? Princípios da fé no Senhor que nortearam ali Barnabé e Paulo, né? Princípios ali, fundamentos que fizeram com que Paulo e Barnabé
não só iniciassem, né, e o início foi turbulento, mas continuassem a propagar a palavra, a fazer a sua viagem missionária. Então nós vamos ver isso no capítulo 14, tá bom? Aprofundando em alguns pontos. Vamos abrir então em Atos capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 e 2. Hoje vai ter bem menos versículos, tá? Mas tem bastante também, né? No encontro passado, a gente usou bastante versículos para exemplificar esses pontos que nós destacamos. Então, lemos assim, Atos 14, 1 e 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, né? Aquela sistemática que a gente comentou. Mas hoje a gente vai aprofundar e ver qual era a estratégia dessa oposição. Nós vimos que em todo momento tinha oposição. Qual era a principal estratégia utilizada para aqueles que não criam? Então a gente vai dar a primeira ênfase, né? Essa estratégia e como Paulo e Barnabé responderam a isso. Quando a gente lê, então, o versículo 2, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. A estratégia é a mesma que a gente vê no finalzinho do capítulo 13, no versículo 45, né? A gente lê assim, ó, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo lhe falava. A grande estratégia aqui, utilizada pelos incrédulos que se opunham à palavra de Deus, é nada mais, nada menos do que a velha mentira. Eles blasfemavam e contavam mentiras. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 26, versículos 59 e 60. E essa estratégia ela vem de sempre, né? A gente vai ver aqui nesse texto de Mateus 26, 59 e 60, essa estratégia sendo utilizada contra Jesus. Lemos assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Aí veio ali as testemunhas falsas, fazendo falsas acusações diante de Jesus. Lá na pregação de Estevão, vamos agora para Atos 6,13. Atos 6,13. Está lá assim: apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então, testemunhas falsas, mentirosas. E aí nós lembramos, né, de João 8,44, ali na ocasião Jesus falando com os judeus ali, né, com os fariseus, com os principais ali da lei. Em João 8,44, Jesus é bem claro, né? Dizendo assim, ó: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí, diante desse cenário de mentiras, falsas testemunhas, testemunhas mentirosas, o que combate a mentira é verdade.
né? Uma postura de vida na verdade, testemunho verdadeiro, como defesa e sustentação e o compromisso com Deus, com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós vemos isso, claro, né, no nosso Senhor Jesus e também nos testemunhos de Barnabé e Paulo. Então é isso que a gente vai ver agora. É quando Paulo se coloca diante dessa situação, Barnabé também, para sair a viagem missionária e falar da palavra do Senhor, a gente vê que antes disso, eles já estão fundamentados na verdade, e isso já está transparente na vida deles. Só para relembrar do Senhor Jesus, né, que é a verdade, né? Em Marcos 1, 22, por que o testemunho de Jesus maravilhava as pessoas? A gente vê isso em Marcos 1, 22, só para relembrar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Lembra que os escribas, os doutores da lei ali, Jesus os chama de sepulcro caiado, ou seja, só por fora. Mas não, Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia aquilo que estava ensinando. Em Atos 11, 24, nós vemos o que credenciava, vamos dizer assim, o testemunho de Barnabé antes de ir para Antioquia, antes de ver como estava crescendo lá o número de pessoas que criam no Senhor Jesus. E aí, em Atos 11, 24, a gente vê as características, né, de Barnabé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, este era Barnabé. E quanto a Paulo a gente sabe, né? Depois tem vários versículos e toda a sua trajetória o credenciava. Mas desde antes de sua conversão, Paulo já era conhecido pelo seu zelo, né, pela sua dedicação a Deus, dentro da fé que ele tinha, ainda não alcançado pelo Senhor da graça, mas ele era zeloso e depois de sua conversão, seu encontro com Jesus, ele continuou com esse zelo e agora, claro, crendo no Senhor Jesus como Messias que retornou. Isso a gente vê lá em Atos 22, 3, Paulo dizendo de si mesmo, fazendo uma autodefesa, né? Lemos assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, mesmo antes de ter sido salvo por Jesus, pela graça, né, ele já era zeloso e crendo em todo na lei, foi o grande perseguidor. E depois convertido, um dos maiores proclamadores, principalmente entre os gentios, né, da palavra de Deus. Tanto é que ele, depois de completado a carreira, né, ele, pelo Espírito Santo, escreve com muita propriedade o que lemos lá em 2 Timóteo 4:7. Segunda carta a Timóteo 4:7, lemos assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, estes eram os homens separados pelo Espírito Santo para sair na viagem missionária e se deparar com a oposição que tinha como principal arma a mentira. Esses homens viviam verdadeiramente a sua fé. Esse testemunho é importantíssimo. E aí vem-nos a seguinte questão, né? Estamos vivendo conforme a verdade? Quando a gente fala de mentira e diabo sendo o pai da mentira, e muitos textos a gente vê com relação ao falar a verdade, né? É o compromisso com a verdade. O falar a verdade não é somente falar a verdade. Para falar a verdade, viver uma vida que testemunha a verdade,
nós temos que viver. Viver de uma forma que agrade a Deus, irrepreensíveis, de forma que nós não precisemos nem nos coloquemos numa situação que precise mentir. Então é uma vida transformada para que seja transparente e que eu nem sinta necessidade de mentir. E mesmo que às vezes haja, eu não minta. Haja uma ocasião, eu não minta. Vamos abrir Mateus 5,11 para a gente refletir nesse aspecto. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O detalhe aqui, né, essa bem-aventurança, ela está fundamentada aqui, ó, se disserem mal contra vocês, mentindo, vocês são bem-aventurados, porque é mentira, né? Vocês vão ter um grande galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. Aí a pergunta que nós devemos fazer, né, a nós mesmos, como está o nosso testemunho? Porventura haverá realmente mentiras se falarem mal de nós? O problema é quando falar mal e é verdade. Né? Quando falar mal, mas é mentira, ok? Isso é esperado. O problema é quando é verdade. Então, essa primeira reflexão, né? Como se combate essa principal arma, né? A mentira, o falso testemunho. É testemunhando a verdade, vivendo conforme a verdade. É o primeiro ponto, o primeiro princípio aí que a gente está vendo aqui nessa viagem de Paulo e Barnabé. E fundados nisso, nesse bom testemunho, nesse testemunho da verdade, é o que a gente lê no versículo 3 do capítulo 14 de Atos. Então vamos voltar para lá, Atos 14, 3. A gente vê que então Paulo e Barnabé continuam firmes, mesmo diante da oposição ali, que continuam sofrendo, né? Então, Atos 14, 3. Qual que foi o resultado, mesmo diante da oposição? Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, diante de uma convicção de sua fé, de uma vida de testemunho, em cima da verdade, eles continuaram firmes, mesmo diante da oposição, mesmo diante da mentira. E aí, quando a gente lê no finalzinho do versículo 3, nós vemos um detalhe importante, né? Finalzinho do versículo 3. O qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, né, Barnabé e Paulo, se fizessem sinais e prodígios. Isso a gente vê também lá em Atos 2, 43. Em Atos 2, 43, vamos ler rapidinho lá. Está assim, na palavra. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. Os sinais eram feitos por meio dos... Prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, nesse início de ministério, a igreja em expansão, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais de Deus.
né? O Espírito Santo agindo ali. Então, foi muito importante esse testemunho do sobrenatural naquele momento, testemunhando ali que tudo que Barnabé, Paulo estava pregando vinha de Deus. Um reforço ali. E nos dias atuais, claro que nós não vamos falar de sinais e prodígios como era com os apóstolos, né? Mas o que reforça o nosso testemunho, o nosso pregar? Que tipos de sinais e prodígios, entre aspas, podem ser visíveis em nós? Como a graça de Deus em nossas vidas, o que torna isso visível? Lemos ali já o versículo 3, né? O que podemos dizer em outra passagem? Fala que nós somos adornos do Evangelho, aquilo que torna visível. E aí eu separei 2 trechos que poderemos ler. Vamos ler mais curto, tá bom? Que é Gálatas 5, 22 e 23. Depois o outro trecho eu vou só citar para vocês anotarem aí. Então nós vemos os sinais milagrosos, né, prodígios, que Deus fazia por meio dos apóstolos. Mas nós, quando convertidos, que é a ação do Espírito Santo, os resultados também são sobrenaturais, porque a salvação não vem de nós, né? Então, quando a gente fala lá do fruto do Espírito Santo, é um sinal milagroso da nossa vida, porque nós não conseguimos, por si só, dar esse fruto, né? Lemos assim, Gálatas 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí a pergunta, né? Qual que é o nosso grande sinal e prodígio quando falamos que cremos no Senhor Jesus, cremos no Deus que é o caminho, a verdade e a vida? É o nosso testemunho, é o fruto do Espírito. A pergunta é, algumas dessas características, ou na verdade, quando a gente fala do fruto, que é no singular, né? Todas essas características são visíveis em nós? Há esses sinais que complementam, adornam a pregação do Evangelho, para que as pessoas ao nosso redor, além de nos ouvir pregar, vejam transformação, vejam o sobrenatural, o transformar de Deus na nossa vida? Então, esse é o segundo ponto, né? Que tipo de sinais e prodígios ou transformação de vida que só vem pelo agir sobrenatural de Deus está visível em nós. Então, o segundo princípio aí. E aí, continuando em nossa leitura, voltando lá para Atos 14, vamos para o terceiro ponto. Outro princípio, devemos conhecer a Deus e dar glória a Deus. A gente vai ver que Paulo e Barnabé fazem isso durante essa oposição e a pregação deles. Estamos lá em Atos 14, versículo 8. Pequeno pulinho aí. Entre 4 e 7, nós vemos uma divisão entre o povo e aí começa um plano para apedrejar Paulo e Barnabé. Aqui eles só fazem o plano, tudo bem? Não conseguem apedrejar. Aí eles vão para Listra. Saem lá de Icônio e vão para Listra. Lemos assim: em Listra costumavam estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés.
ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Uma pausa até aí. Então, de 8 a 10, 8 a 9, a gente vê mais um sinal, mais um prodígio, feito por Deus através dos apóstolos, curando um paralítico de nascença. Assim como Pedro também, diante da porta ali do templo, também cura um paralítico de nascença. E esse sinal é particularmente especial porque se fosse um paralítico que ficasse paralítico no decorrer da vida, talvez esse milagre fosse atribuído, ele recobrou a sua saúde. Não, eles nasceram paralíticos. Então é um sinal muito visível ali da ação de Deus. Ok? E diante dessa manifestação sobrenatural de Deus, né? Esse milagre, os gentios aqui de Listra têm uma outra reação, né? Não tentaram negar, mas atribuir isso a deuses pagãos. Quando gritaram lá, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Versículo 12 aí de Atos 14. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então, ali diante dos gentios de Listra, a reação ao agir de Deus, ao milagre de Deus, não foi mentira, mas foi dizer assim, isso aqui é coisa de Júpiter, que na verdade, na língua grega, é Zeus, é o principal deus, o panteão deles, né? E o outro aqui, Mercúrio, é Hermes, lembra de hermenêutica, né? Que é o deus que interpretava as palavras, a interpretação. Daí que vem a hermenêutica, de Hermes. Então eles tiram do foco de Deus e colocam ali para os deuses deles, né? E aí então vem o exemplo de humildade e sabedoria na abordagem. Humildade por parte de Paulo e Barnabé, diante dessa falsa interpretação ali dos gentios, né? E aí lemos então o versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então, o primeiro aspecto aqui, importantíssimo, né? Diante daquele milagre que todos de Listra viram, Paulo fala: não fomos nós somos homens, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, quem faz o milagre não é o homem. Não são aqueles chamados para serem santos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, são chamados para ser santos, a santidade posicional. E depois vem a santificação gradual. O milagre nunca é do homem, é de Deus. E Paulo deixa claro isso. Pedro também deixa claro isso lá atrás. Indubitavelmente. E Paulo usa uma abordagem agora com os gentios diferente do que ele usou com os judeus, lá na pregação no capítulo 13. Ele faz todo aquele panorama, né, do Antigo Testamento. Ao dizer assim, vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs, eles estão dizendo, né, é de Júpiter, é de Hermes, é de Mercúrio. Não, o evangelho é justamente para que vocês se afastem destas coisas vãs e convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra
e o mar e tudo que neles há. O apóstolo Paulo está dando a revelação geral aqui, pela criação. A gente sabe lá que em Romanos, capítulo 1, né, Deus se revela pelas coisas que ele criou. Né? Os atributos invisíveis de Deus são visíveis, são revelados pelas coisas criadas, pela perfeição da criação. É essa abordagem que Paulo está fazendo aqui. Adiantava fazer um panorama do Antigo Testamento para os gentios? Não. Ele está falando aqui da revelação geral, por meio da maravilhosa criação de Deus. E na sequência, no versículo 16, nós vemos Paulo e Barnabé dando glórias a Deus e engrandecendo o seu nome. Lemos assim, ó. O qual, nas gerações passadas, né? Continuando falando de Deus, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Passando aqui da revelação geral de Jesus, especial de Jesus, né? Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Ou seja, Deus vivo, que se revela e que cuida do homem. Continuando a leitura. Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Então, Paulo e Barnabé aqui, diante dessa oposição diferente, né? Ah, não foi Deus, foi Mercúrio, foi Júpiter. Não. É o Deus vivo, é o evangelho da salvação para afastar vocês dessas coisas vãs. É o Deus criador, é o Deus zeloso, e cuidaram de vocês. É esse Deus. Ele deu glória a Deus que fez esse sinal milagroso diante de vocês. Então lembre-se, sempre que às vezes há um resultado espetacular, a gente evangeliza, prega e tal, e há conversão, é o Espírito Santo que agiu, foi Deus que agiu, nós fomos somente instrumentos. Então essa abordagem, né? Paulo e Barnabé mostram ali, conhecem a Deus, quem Deus é, como Deus age e dá glória a Deus. Então, terceiro princípio aí. Tudo bem? E o último princípio. É o último? Peraí, só para... É o último. O último princípio que a gente enxerga aqui no capítulo 14 e nessa primeira viagem missionária de Paulo é a fé que nos faz levantar, né? Paulo e Barnabé vai enfrentar a resistência em seu ápice aqui naquele momento. E isso não os parou. Continuando a leitura, então, vamos para Atos 14, 19. Olha lá quem que aparece de novo, né? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, cidades, né, que eles já passaram, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, o apedrejamento foi tão sério e severo que os que o apedrejaram o deram por morto. Já estava corpo caído ali, inconsciente, morreu. A leitura do cenário ali é que Paulo estava morto. Ok? E diante desse ápice ali, desse apedrejamento, foi a única vez que Paulo foi apedrejado. Depois ele fala, sofreu açoites, naufrágios, né? Muitas oposições. Mas aqui ele já encara uma oposição severa, né? E a gente lembra de Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Podemos abrir lá. Atos 9, 15 e 16. Momentos antes ali da conversão de Paulo. Lemos assim.
Mas o Senhor lhe disse, falando para Ananias, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava experimentando justamente isso, né? Essa profecia ali que Deus falou para Ananias. E aí no versículo 20, nós lemos assim, lá de Atos 14, tá? Pode voltar lá. Nós vamos ler o 20 e o 21, o comecinho do 21, tá? Vocês vão perceber que eu vou parar aí no meio do 21. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Aí o 21, só o início. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Então Paulo foi apedrejado, dado como morto, rodeado pelos discípulos ali, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, depois de ter sido apedrejado e dado como morto, devia estar todo quebrado, né? Partiu com Barnabé para Derbe. A reflexão nesse ponto aqui é: como está a nossa fé em Jesus diante das circunstâncias? E veja que circunstâncias que Paulo enfrentou aqui, né? Temos tido a confiança necessária para nos levantar? Porque foi uma grande queda aqui, né? Pedrejado, um grande... Derrubaram, né, Paulo aqui. Ele se levantou e no dia seguinte já foi para outra cidade. Outro aspecto interessante aqui, que às vezes passa despercebido, no início do versículo 20 fala, rodeando, porém, os discípulos. Os discípulos ficaram ali com Paulo. Não teve aquele dispersar, né? A gente vê lá, quando Jesus é preso, os discípulos se dispersaram, foi cada um para um canto. Aqui no apedrejamento de Paulo, os discípulos ficaram ali. Um testemunho interessante dos discípulos ali. E Paulo se levanta e no dia seguinte vai com Barnabé para Derbe. E anunciando o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. E é interessante que agora começa, depois de Derbe, começa a viagem de volta. Derbe é a última cidade nova, né, que ele está visitando ali. E tudo indica que em Derbe deu tudo certo, não tem nenhuma oposição aqui. O único registro aqui em Derbe é o comecinho do versículo 21, né? Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Dá para entender que em Derbe deu tudo certo. E aí, então, continuando a leitura do versículo 21, a gente vê lá, ó, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha autoridade para falar de tribulações aqui agora? Toda a autoridade. Tinha acabado de ser apedrejado, quase morto. Quando ele fala de tribulação, foi esse apedrejamento e outras, né, outras oposições. E Paulo aqui, ele cumpre o que nós lemos lá em Tiago, né? Capítulo 1, versículo 2 a 4, né? Ele, grande alegria o passar por várias provações, vários testes. Esse foi um teste da fé de Paulo. Ele passou por uma tribulação, foi um teste. A tribulação foi um teste. E ele perseverou. E ele se levantou. E não só continuou, foi para outra cidade, mas começou a voltar nas mesmas cidades que ele teve oposição. Interessante, né? E até Listra, onde ele foi apedrejado.
Veja a coragem, né? E aí, nos últimos versículos do capítulo 14, nós vemos a outra estratégia, né? Nessa viagem da volta. A principal estratégia na viagem de volta. Vamos ler do 23 até o 25, por enquanto. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Aí, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. 26, continuando aqui. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, chegaram na cidade de onde saíram. E o que eles fizeram quando voltaram depois da viagem missionária? Ali chegados, versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então esse é o relatório da viagem, né? Depois da viagem missionária, foi o primeiro congresso, o primeiro seminário missionário, né, da igreja. E hoje tem, né, os missionários vão a campo, e esse relatório é a prática que o próprio apóstolo Paulo, o próprio Barnabé fizeram. Dá esse relatório de como foi e principalmente o que Deus, né, fizera com eles durante a viagem. Para fortalecer, e depois vamos para a segunda e vamos para a terceira viagem. Então a gente vê nesses capítulos, né, 13 e 14, na primeira viagem missionária, esses princípios que deram fundamento, deram base, deram ali fortaleceram Barnabé e Paulo a continuarem, a completarem essa viagem e depois seguirem para as outras viagens, né? Nós vimos que eles, pelo seu testemunho de já andarem na verdade, era o principal combate aos ataques mentirosos, às falsas testemunhas, que é a principal artimanha do inimigo, Satanás, é mentir, proferir mentiras. E a grande reflexão que fizemos é nossa vida, nosso testemunho está firmado na verdade? Se falarem mal de nós, eles estarão mentindo ou vai ter um pouquinho de verdade? Então essa é uma preocupação, porque com certeza as pessoas não prestam muita atenção no que a gente fala, mas no que a gente faz. Testemunho verdadeiro de Paulo e Barnabé. Os fundamentaram a pregar a palavra. Depois nós vimos que Deus confirmava toda a obra ali de Paulo e Barnabé com sinais e prodígios. Os nossos sinais e prodígios é o nosso testemunho, daquilo que as pessoas veem em nós. Fruto do Espírito. E depois nós vimos que diante de uma situação diferente de oposição, não era mais uma mentira, mas era uma interpretação errada daquilo que Deus estava fazendo com o milagre da cura do paralítico. O mundo, né, e as pessoas que estão acostumadas com o paganismo vão atribuir a falsos deuses. Paulo e Barnabé mostram que não só conhecem a Deus, como Deus age, quem Deus é, como dá a glória a Deus. Não, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o Deus Criador, criou todas as coisas, é Ele que curou esse paralítico aqui. E a fé de Barnabé e Paulo, diante do ápice do teste aqui, da tribulação que Paulo sofreu com o seu apedrejamento, essa fé inabalável deles que fez com que Paulo se levantasse, depois de ter quase morrido, seguisse no dia seguinte com Barnabé para continuar a sua viagem missionária e completar a missão. Então, esses são as características, né, os princípios aqui que deram toda essa fortaleza para Barnabé e Paulo. O Espírito Santo agindo diretamente, fortalecendo-os diante de circunstâncias tão adversas.
Essa é a reflexão que temos para nós, né? E com certeza, com a confiança plena em Deus, que se nos predispormos a fazer a sua obra, com confiança, Deus vai nos fortalecer, né? Devemos conhecer a Deus, dar glória a Deus e confiar em Deus. Amém? Vamos orar então para encerrar.